Branca de Neve e o estoicismo. Olá, hoje eu vou contar a você uma versão bem diferente da história da Branca de Neve. E o final vai te surpreender. Os contos de fadas, por muitos anos, foram contadas muitas e muitas vezes, de geração em geração. A história que conhecemos hoje é fruto de diversas modificações, intencionais ou não, pois, de acordo com as crenças de quem as conta, acaba modificando aqui e ali para adaptá-la às suas crenças. Quem ouve a história, absorve o conhecimento empírico trazido pelo simbolismo dos elementos e personagens. As histórias, se contadas com elementos mais modernos, ou entendidas de forma fantasiosa, não passará a essência do que deveria ser aprendido, a verdadeira moral da história. Devemos lembrar que, o que é definido como bem e mal hoje, tinham características e interpretações diferentes no passado. Conhecer o contexto em que se passa a história é importante para entender a mensagem passada. É aceito hoje que a real moral desta história é que o bem vence o mal, e que um mundo perfeito sempre nos aguarda no futuro. Isso é percebido ao final, quando a princesa é beijada pelo príncipe, se casa com ele, e a história se encerra com a frase: "E todos viveram felizes para sempre". Mas, e se eu te disser que o mal que vemos nos contos são apenas o ponto de vista da personagem principal, naquele estado de consciência momentâneo dela? Vejamos, por exemplo, a madrasta da Branca de Neve, descrita como a Rainha Má. Na história, nos é contado que ela é bela, mas quer ser a mais bela de todas, e ao perguntar ao espelho mágico, quem é a mais bela, o espelho responde que é a Branca de Neve. A rainha contrata um caçador e pede que ele traga para ela o coração da Branca de Neve. Ora, se a rainha, sendo madrasta de Branca de Neve, quisesse somente ser a mais bela, bastaria deixar a Branca de Neve mais feia, ela não teria a necessidade de obter seu coração. Se isso fosse para ter uma prova de que o caçador realmente fez o que ela pediu, não seria mais correto pedir a cabeça? Afinal, não era o que se fazia naquela época, para o reconhecimento da vítima. Aqui vai uma interpretação minha desta história. É sabido que, há muitos anos atrás, na época dos reis e rainhas, que os reinos costumavam se juntar em acordos de parceria, para assim serem mais fortes caso precisassem defender seus reinos. Isso permitiria pedir auxílio aos reinos parceiros durante as batalhas, juntando seus exércitos. Nesta época, essas parcerias eram seladas com o casamento de um príncipe de um reino, com a princesa de outro. Assim, com o nascimento de herdeiros, ambos os reinos passavam a ter laços de sangue. Os jovens príncipes, até mesmo os reis, costumavam ter, como passatempo, a caça, como treinamento para essas batalhas. Então, o caçador da história é, na verdade, o príncipe. A rainha, madrasta da Branca de Neve, provavelmente precisou fazer um acordo dessa natureza. Ao buscar um novo marido, percebeu que não era a mais bela do reino por conta de sua idade. Então, ela precisou casar a Branca de Neve com o príncipe de outro reino. A Branca de Neve era a mais bela do reino, por ser a única pessoa capaz de selar essa união. Não adiantava ser bela e plebeia, tinha que ser uma mulher jovem, bonita, e da realeza. Branca de Neve, naquele momento, era a única jovem que cumpria todos os requisitos para selar o acordo, se casando com o príncipe e garantindo a prosperidade de seu reino. Imagine, na cabeça de uma jovem, como seria se fosse obrigada, por sua madrasta, a se casar com alguém que não conhece, e ter que ir morar em um reino desconhecido? A única coisa que ela sabia do príncipe é que ele era um caçador. Faria muito mais sentido, então, a rainha pedir ao príncipe, no caso, o caçador, que trouxesse o coração da Branca de Neve.
Era como se ela tivesse pedido ao caçador que convencesse o coração da Branca de Neve a aceitar o casamento, já que ela, naquele momento, estava achando tudo aquilo uma maldade da rainha para com ela, levando tudo para o lado pessoal, sem pensar no bem de todo o reino. Então, a Branca de Neve foi levada, contra a sua vontade, pelo príncipe caçador, para um novo reino, e tiveram que passar pela floresta no caminho. A missão do caçador então agora, era fazer com que Branca de Neve aceitasse a sua nova condição e, com isso, suas novas responsabilidades. A saída do castelo, para a floresta escura, da história, pode representar, em um outro nível mais acima de entendimento, que a Branca de Neve estava saindo do conforto do que lhe era conhecido, para uma nova vida totalmente desconhecida, em outro reino. Branca de Neve consegue fugir no caminho, e fica vagando na floresta por horas, até encontrar a casa abandonada, no meio da floresta. É neste ambiente, que Branca de Neve, precisa aprender a lidar melhor com suas atitudes, aqui representadas pelos anões. Mestre, Dunga, feliz, dengoso, soneca, atim, e zangado. Branca de Neve, está agora, perdida sozinha na floresta. Estes anões, são, na verdade, as atitudes que a Branca de Neve precisa corrigir em seu temperamento para sobreviver. A primeira delas é se tornar o anão mestre, que representa a capacidade de organização e tomada de decisões, pois Branca de Neve agora precisa aprender a ser responsável por si mesma. Dunga é o anão que representa a infantilidade, e agora Branca de Neve, mais do que nunca, precisa crescer. Não é interessante que o personagem que mais amamos nesta história é, na verdade, o real vilão? Pois graças à infantilidade da Branca de Neve, ela foge para a floresta, não aceitando o que sua madrasta propôs para a sua nova vida. Feliz é o anão que representa a esperança da Branca de Neve de ser feliz. E seu otimismo em acreditar que conseguirá isso, mesmo desobedecendo sua madrasta, ao fugir do caçador. Ela realmente acredita, de forma pueril, que conseguirá sobreviver, sozinha, na floresta. Dengoso é o anão que frequentemente se irrita, mas também é sensível. Indica que a Branca de Neve agora tem que aprender a lidar com as emoções e os desafios do temperamento, já que foi uma princesa acostumada aos mimos do castelo, mas que agora tem que lidar com os problemas reais do dia a dia de uma pessoa comum. Soneca é o anão que representa a preguiça. Algo que a Branca de Neve deve superar, pois todas as suas necessidades de proteção, alimento e segurança agora dependem de si mesma, ela precisa buscar seu sustento. Ela limpa a casa velha que encontrou, para ter abrigo à noite, também precisa se proteger do frio e dos animais da floresta, além de buscar lenha para o fogo, pois não tinha eletricidade, além de procurar comida. Atim está sempre espirrando, provavelmente pela poeira da casa, já que Branca de Neve era princesa, e não sabia limpar direito. A Branca de Neve precisa aprender a cuidar de sua saúde, para conseguir sobreviver. Não dá para a Branca de Neve ser dengosa ou fazer birra em um ambiente tão inóspito como este. Também não adianta ficar zangada, ela precisa superar estes sentimentos e comportamentos ruins e amadurecer. A rainha, madrasta da Branca de Neve, depois de um tempo, procurou saber como estava a Branca de Neve no outro reino. Como ela ainda não sabia que a Branca de Neve havia fugido, o príncipe caçador tenta convencer a rainha que a Branca de Neve está bem, e que está se adaptando com facilidade à sua nova vida. A rainha, que já conhecia bem sua afilhada, desconfia dessa informação, e exige do príncipe que tragam informações corretas a respeito da Branca de Neve, e acaba descobrindo que ela fugiu no caminho. Essa ação da rainha é ilustrada no momento em que a rainha rejeita o coração trazido pelo caçador, e exige que ele procure a Branca de Neve, e lhe traga seu coração,
ou seja, a informação correta de como Branca de Neve estava se sentindo. Não se sabe quantos dias a Branca de Neve passou na floresta. No início, colhia as frutas em árvores e arbustos próximos à sua cabana, mas com o tempo, foram se acabando. Devido à fome extrema, acabou comendo uma fruta venenosa ou estragada, descrita na história como uma maçã envenenada. Enquanto estava perdendo a sua consciência, chegou a pensar que tudo isso era culpa de sua velha madrasta, daí a imagem da bruxa com a maçã envenenada. Por sorte, logo é encontrada pelo príncipe caçador, que a salva e a leva em seu cavalo para o seu castelo. No estoicismo, uma prática comum é se abster de algo que é confortável para você, para assim aprender a valorizar as pequenas coisas. A vivência de Branca de Neve nesta cabana abandonada, sem os luxos do castelo, a fez valorizar o que é importante, e deixar de demonizar sua madrasta, a rainha. Branca de Neve, agora, é muito grata ao príncipe por tê-la salvo. Ela passou a dar muito valor ao que possui, e a aceitar melhor o seu casamento. Até o novo reino é melhor do que a casa velha onde passou seus últimos dias, sem qualquer conforto. Antes de passar por isso, ela não fazia ideia da sorte que tinha em ser princesa, e, quem diria, de ter como madrasta alguém responsável, que abre mão do desejo individual pelo bem maior. O que ela passou é um exemplo do que aconteceria com todos do seu reino, caso ela não fizesse o que lhe era destinado a fazer. Branca de Neve, então, toma consciência de tudo o que lhe aconteceu, e deixa para trás todos os seus comportamentos infantis, que a levaram à beira da morte. Ao tomar consciência de que seu casamento é importante para os reinos, Branca de Neve perdoa sua madrasta. E, finalmente, o príncipe tem o seu beijo recebido merecidamente, de livre e espontânea vontade. E a rainha tem agora o coração de Branca de Neve, através de seu perdão. Aprender a valorizar as coisas que já possui, não se desesperar por coisas e acontecimentos aos quais não temos controle, não colocar a culpa nos outros por não ter maturidade suficiente para lidar com seus problemas, enxergar os acontecimentos de um ponto de vista positivo, e não fugir de suas responsabilidades. Estas sim, são atitudes estoicas. Agindo assim, você também será feliz para sempre.